Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano. Assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar acabe com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano. Assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano. Assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, Jesus, eu sou teu. Senhor, nesse momento, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, te agradecendo, Deus, por mais esse dia que nos concedeste, ó Pai. Esteja, Deus, recebendo, Deus, esse culto, Deus, de adoração e louvor a Teu nome, Pai. Tudo isso, Deus, nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Todos sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém. O livro de Salmos, capítulo 100, Salmos 100 diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre,
de geração em geração a sua fidelidade. Vamos estar cantando com toda a igreja o hino 236 do nosso cantar. 236. Glória
irmão Caio para estar orando nesse momento. Senhor, Pai, nesse momento, Pai, viemos aqui para te adorar, Pai, reconhecendo, Pai, a tua grandeza, Pai, reconhecendo a sua soberania, Pai, reconhecemos que tu estás sob o controle de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa igreja, Pai, obrigado por cada um que se faz presente aqui, ó Pai, que o Senhor venha estar fortalecendo a fé de cada um, ó Pai, e nesse momento também, ó Pai, das famílias, aqueles que sofrem, ó Pai, que perderam seus entes queridos, ó Pai, que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja vindo que encontra cada vida, cada coração, dando consolo, ó Pai. Amém. Muito obrigado por tudo, ó Pai, essa é a minha oração em nome de Cristo, amado Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós damos oportunidade para o coral infantil e, em seguida, o Mensageiros da Fé. É muito bom ter Jesus no coração.
Pai, possuir esperança, o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. De 1 João 2, o versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Esse é o momento de nós ficarmos alguns minutos, em silêncio, em confissão de pecado. Depois desses minutos, nós estaremos cantando o hino 45, e depois uma oração ao vivo para o nosso irmão presbítero Samuel.
querido, nesse momento nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, que nós agradecemos porque naquela cruz resgatasse o nosso pecado e nos livrasse da morte, ó Pai. E da mesma forma nós encarecidamente pedimos, ó Pai, que venha Jesus Cristo habitar em nós, ó Pai. Amém. Pois nós reconhecemos, Senhor, que sem a Tua presença, sem o Teu Santo Espírito nos fortalecendo, assim como nós muitas vezes hesitamos e vacilamos, pela nossa tendência pecaminosa, damos ouvido ao tentador, ó Pai. Amém. Por isso nós clamamos pelo sangue de Jesus Cristo que nos auxilie, Senhor, para que possamos ser firmes, resistir, e pedindo encarecidamente que perdoe, Senhor, as nossas falhas, ó Pai. Amém. Nos ajude, Senhor, a caminhar, a prosseguir mais firmes em Jesus Cristo, ó Pai. Reconhecendo, Senhor, nossos pecados e pedindo perdão, sobretudo, sobre cada falha que nós temos. Nós clamamos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. O grupo Ebenezer tem a participação nesse momento. Estás, sua voz ecoa, eu sei que perto estás, mesmo em meio à tempestade em alto mar, sob as águas vem andando me encontrar. Enquanto o vento sopra, as águas se agitam, os pés dançam.
do versículo 4 a 8, diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cante louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombeta ao som de buzinas. Exulte diante dele, do Senhor, que é Rei. Nesse momento nós passamos para a equipe de louvor, estar cantando hino com a igreja, e também aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas. Esse é o momento de estar ofertando. Salmo 135 fala: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai o servo do Senhor, que assiste na casa do Senhor, na casa do nosso Deus. E esse é o momento de nós nos adorar ao nosso Deus. Estou aqui para te adorar, é na tua presença que é o nosso desejo de sempre estar, porque sem a tua presença em nossa vida, no momento que nós estamos na presença de nosso Deus, Ele restaura a nossa fé, Ele renova a nossa fé, e o nosso coração também deseja mais e mais estar te buscando. Vamos tocar em pé, vamos estar louvando, porque esse é o nosso desejo de buscar. Estou aqui para te adorar. Em tua presença eu desejo sempre estar. Eu nada sou sem tua unção. Purifica-me e vem me restaurar. Faz de mim um vaso só pro teu louvor. Derrama sobre mim a tua unção. Eu
nada impossível aos teus olhos, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas palavras. Que o Senhor é aquele que opera a maravilha em nossa vida. O Senhor é aquele que opera, Senhor, o impossível. Muitas vezes, Senhor, nós não confiamos mais. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que tem uma nova vida para cada um, ó Pai. Tem renovação para nossos corações, ó Pai. Ele é, Pai, aquele que está à frente de tudo, ó Pai, nos conduzindo, Senhor, não amparando, ó Pai. Entregamos, Senhor Deus, nas tuas mãos, Senhor Deus, esse ato de louvor, ó Pai, esse ato de adoração, ó Pai, porque nós viemos aqui para te adorar, Senhor, engrandecer o teu santo nome,
Ó igreja, vem te adorar, vem te buscar. Porque Cristo, ó Pai, Ele está te buscando todo dia, ó Pai, Ele está, Senhor Deus, abrindo as portas, Senhor, para estar te recebendo, abrindo teu coração para estar te recebendo, Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, muitas pessoas estão, Senhor, deixando, Senhor, estar buscando a presença, Pai. Mas hoje é o dia, Pai, de nós estar te adorando, hoje é o dia de nós estar te prostrando, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Recebe nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós chamamos o pastor Aparício para passar à frente e convidamos nossa irmã Elisângela para estar orando em iluminação da palavra. Querido Deus, diante da Tua presença, nos colocamos como Teu povo, como a Tua igreja, e que nós possamos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, nós estarmos atentos, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, que a Tua palavra nessa noite seja lâmpada para os nossos pés. Onde quer que nós possamos estar, a Tua palavra venha iluminar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Obrigado, Jesus, pela vida do Aparício, que está na frente desse trabalho, qual vai ser o porta-voz da Tua palavra nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando do lado dos Teus servos, para que na leitura e na meditação da Tua palavra, Ele venha falar, ó Deus, de acordo com a Tua vontade também, de acordo com as nossas necessidades. Essa noite precisamos ouvir a Tua voz. Através da Tua palavra, fala conosco. E nós, como Teus servos, estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. É a nossa oração de iluminação em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Amém? Estamos ainda enlutados pelas perdas. Tivemos um funeral logo de manhã na igreja Aleluia. Tem um outro funeral hoje à noite, outro funeral para amanhã, também no Lajarinho. E são todas famílias, todas as nossas famílias daqui, portanto, todos nós sofremos com a perda desses que o Senhor chamou. Nós queremos trazer para nós, essa noite, a palavra de esperança, a palavra que nos traz, que nos faz ter forças, ter energias, de fato, para continuar a caminhar. Perdemos alguns, mas continuamos a caminhar nessa terra. O texto que vamos meditar nessa noite está em Evangelho de João 20, do 19 ao 31. João 20, do 19 ao 31. Aqueles que puderem ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Lembrando que estamos no domingo depois da Páscoa, da ressurreição do Senhor. E assim diz a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu:
se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém. Amém. Podem sentar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mesmo com os corações enlutados, Senhor Deus, nós pedimos que nos reanime, que nos fortaleça, que nos deixe ver através da palavra, Senhor Deus, aquilo que queres que façamos, ó Pai, porque o Senhor nos cuida, assim como cuidastes daqueles que partistes para a tua glória. Portanto, nós queremos pedir, fortaleça o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, a nossa fé e esperança, para que ao ouvir a palavra, nós possamos também reagir diante da palavra e continuar a luta nessa terra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O encontro de Jesus com o seu povo. O encontro de Jesus, nesse texto, se dá de uma maneira ainda com cismas, com medo. O encontro de Jesus acontece justamente em um momento onde os seus discípulos estavam trancados com medo dos judeus. O encontro de Jesus com o seu povo, de uma forma geral, também se dá e acontece na nossa vida, em diversos momentos, esse encontro. Em alguns momentos também estamos fechados, em alguns momentos também estamos escondidos, de medo de alguma coisa. E o medo faz parte da vida do indivíduo, faz parte da vida do homem, da mulher, do ser humano. Mas o medo muitas vezes nos enclausura, nos deixa fechado, nos leva por caminhos que não permite que prosperemos como povo de Jesus, que tem uma missão aqui nessa terra. Trancadas as portas, a impressão que dá é que Jesus, o ressuscitado, ao entrar, ao chegar naquele lugar, ele rompe, não tem porta, não tem parede, e quando o povo vê, ele já está dentro. Uma outra menção boa para que a gente possa pensar também que, mesmo que os nossos corações estejam ainda fechados para Jesus, mas ele vai romper esses corações fechados e ele vai entrar nos nossos corações. Ele vai fazer com que as coisas possam, de fato, fluir, prosperar entre nós e ele, o Jesus ressuscitado. Ele mostra as suas mãos, ele mostra os sinais dos cravos, a marca dos ferimentos que de fato redunda e esclarece o sofrimento. Um sofrimento que não foi apenas naquela crucificação, mas um sofrimento que vem desde o começo do seu ministério, desde o instante que ele começa o seu ministério lá com João Batista, no batismo. O sofrimento começava. E também nós podemos, dentro dessa linha de pensamento, nós podemos dizer, o nosso sofrimento também é relativo e, portanto, o nosso sofrimento não deve separar nós desse Jesus.
nós desse Deus que se revela, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que vive conosco e está dentro de nós. E o próprio Jesus diz: não buscais o reino de Deus em qualquer lugares, ou está aqui, quando alguém falar, ou está lá, mas o reino de Deus está em você. Você é o espaço do reino. E Jesus, com seus discípulos, depois da ressurreição, também ele mostra para nós como viver bem com ele. Porque ele está em todo lugar. Não tem barreira, não há mais barreira para Jesus, porque o próprio Senhor declara que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, e portanto Jesus não é o Jesus que está aprisionado na sepultura ou na cruz, mas agora é o Jesus que tem poder, é o Jesus que é rei, é o Jesus que é Senhor da vida dos homens, é o Senhor, é o rei que todos se dobrarão aos seus joelhos nos finais dos tempos diante do Senhor Jesus. E por isso nós precisamos repensar um pouco a nossa relação com esse Jesus poderoso, a nossa relação com esse Jesus misericordioso, amoroso, bondoso, piedoso conosco. E aí o texto continua dizendo para nós, dizendo-lhe isso, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se tanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai envia Jesus para nos salvar, o seu próprio Filho, Ele também nos envia. E diante da perspectiva e da proposta, e diante da mensagem, da palavra, quando nós somos enviados para uma missão, enviados para um trabalho, enviados para algumas coisas, nós gostamos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão da igreja no mundo é a missão de levar, a tarefa de conduzir, de anunciar a palavra. Essa missão vale para os dias de hoje também. A tarefa tem algumas informações importantes. A primeira informação é fundamental, é a obra de testemunho perante todo o mundo, fazendo discípulos e plantando igrejas. Ela proclama Cristo por toda parte. E se estamos hoje reunidos na igreja e nós entendemos que a igreja é cada um de nós, e quando reunimos em comunidades, reunimos aqui no templo, é porque o Senhor nos chama para falar com todo mundo, e portanto nós, como aquele que tem hoje a relação como os discípulos tiveram com Jesus, nós também precisamos entender que agora fomos enviados. Agora somos os proclamadores da palavra, os anunciadores das coisas boas, os anunciadores não mais da morte, mas agora os anunciadores da vida e da presença de Jesus, que vive conosco e está conosco todos os dias. E portanto ser enviado para anunciar boas notícias é uma missão importante. Não gostamos de levar más notícias, mas as boas notícias são importantes. Eu ontem fui levar a Mariana a fazer uma palestra em Pilar do Sul. Pilar do Sul, tem que falar? Pilar do Sul. Ele é cheio, a Mariana, na igreja, fazendo as palestras dela, que é só para as mulheres. E até brinquei com as irmãs, vou ficar aqui também, aqui, os homens que ficaram aqui, tem que lavar, arrumar a cozinha depois. Eu falei, então eu vou embora. Aí foi visitar os parentes. E para ver as notícias dos parentes, como que eles estavam, eu nasci lá, portanto tenho ainda vários parentes. As notícias boas é gostosa de levar. As notícias boas também, além de ser gostosas de levar, ela é boa para ouvir. Quando nós ouvimos notícias boas, quando alguém liga para nós e fala, tal coisa, assim, é bom, nós ficamos felizes. E por isso, as notícias, o testemunho,
a proclamação que Cristo vive, o conhecimento do anúncio do Evangelho. Uma outra parte, todos os cristãos são chamados a realizar obras de misericórdia e compaixão, confiando no mandamento de Deus para amar o próximo. Todos nós somos enviados, encaminhados para realizar obras grandes, obras fantásticas, obras onde nós podemos fazer pessoas pensar diferentes, pessoas que estão sofrendo, sair do sofrimento e encontrando Cristo, ter uma vida boa. Hoje lá no velório eu conversava no outro que tinha três corpos, e eu conversava lá em outra sala com alguns conhecidos que estavam lá. E nós precisamos anunciar para as pessoas, mesmo em horas de tristezas, anunciar as coisas boas que Deus nos fez. E quantas coisas boas Deus não proporcionou para a nossa vida. Mas é preciso que nós deixemos também de ficarmos escondidos, fechados dentro de nós mesmos, e abrir o nosso coração, abrir a nossa visão, olhar longe, enxergar as coisas, ver além daquilo que conseguimos ver, sonhar. Precisamos ser, o povo de Deus deve ser um povo sonhador. O povo de Deus é um povo que deve sonhar. E o maior sonho que nós temos, o maior sonho que sonhamos, é o sonho de um dia encontrar com Jesus no seu reino. Portanto, devemos sonhar nessa caminhada, que um dia estaremos com Ele. Todos os cristãos são chamados a realizar obras, grandes obras nessa terra. Um outro ponto importante desse texto é que Jesus, nessa conversa, ele vai dizendo: envio-vos também. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo no momento que fomos batizados, seja ela na infância ou na vida adulta. Todos nós recebemos o Espírito de Deus, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E portanto todos nós já recebemos o Espírito, como quando nós ouvimos a palavra, já recebemos o Espírito de Deus. E por isso não precisa acontecer mais nada para nós, não precisa acontecer coisas mirabolantes para dizer: agora eu recebi o Espírito. O Espírito já está em nós, porque somos habitação de Deus, somos casa do Senhor, somos o espaço do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita conosco. E por isso cabe a nós, nesse momento, rever a nossa relação e sair de dentro de nós, perder o medo de coisas ou de alguém. O dom é essencial para a realização da tarefa dos discípulos. Segundo a carta 1 Pedro diz: servir uns aos outros conforme o dom que Deus lhe deu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-os na força que Deus lhe deu, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olhar para nós e descobrir os nossos dons. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, já que eu sou de Jesus? E hoje eu conversava com uma moça lá no velório, dizia: ninguém vai escapar de Jesus. Todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. E aí até há um ditado popular que diz: se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Alguma coisa assim. Não sei se está invertido. Com Jesus não tem jeito mais. Somos de Jesus. Os nossos filhos são de Jesus.
a nossa vida de Jesus, não há por que retardar a nossa decisão. Recebei o Espírito. Já recebemos o Espírito de Deus. E por isso estamos aqui ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra das Escrituras e do Senhor Jesus. Então, que nós nos aplicarmos mais aquilo que Deus nos possibilita fazer. Descobrindo os nossos dons, a nossa vocação, o nosso jeito, a nossa forma, aos momentos, percebendo, sendo perceptíveis, os momentos que eu posso falar alguma coisa para alguém. Algumas vezes, o momento não é propício, mas vai haver, ou haverá um momento propício para falar de Jesus para as pessoas. O dom de Deus está em nós. E se alguém perdoardes os pecados, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Jesus diz que a nossa vida está pautada em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós não conseguirmos viver em uma relação humana, pessoal, sem perdão, não conseguiremos chegar, então, muito longe nessa caminhada. Perdoardes alguns pecados. Mas há também a possibilidade dos apóstolos, dos fundadores da igreja, e agindo, e por ela, eles receberam autoridade para declarar o juízo de Deus sobre os pecados. Fundamentalmente, é feita uma pregação do Evangelho. Quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus, ele sempre está falando sobre perdoar e ser perdoado. Quando lemos a palavra, encontramos na palavra os textos que vão nos indicar o perdão. E quando nós não falamos a palavra, nós não estamos ligando as pessoas com Jesus. E quando nós falamos a palavra, nós estamos ligando as pessoas com Jesus. Há então a necessidade de refazer os nossos sentimentos. Sentimentos que algumas vezes está muito fechados, sentimentos que algumas vezes estão aprisionados em coisas mínimas. Mas se o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, quem somos nós então para ficarmos aprisionados com sentimentos pequenos, com sentimentos que não nos levam a prosperar? Por que não perdoar? Por que não perdoar? Por que reter? Por que segurar? Quando eu perdoo, quando me perdoo, eu libero bênçãos para mim e para as pessoas. Por que não fazer esse movimento? Lógico que os discípulos de Jesus, no começo da igreja de Cristo, os discípulos tinham uma relação maior com o seu mestre, porque tinham vivido com ele, e, portanto, com certeza, as palavras que deixaram para nós, para a nossa meditação, talvez tivesse até mais peso para eles naquele momento, naquele período, do que para nós hoje. Mas o perdão é necessário. E o próprio Jesus disse: se você vai trazer a sua oferta diante do altar e tiver que pedir perdão, não faça a oferta antes de pedir perdão para o seu irmão, antes de perdoar o seu irmão. Portanto, Jesus está dizendo: olha, o perdão é um sentimento profundo que precisamos praticar. Praticar porque nós não podemos levar para o nosso túmulo, levar para a eternidade sentimentos que nos fazem mal aqui na terra. Precisamos, ao partir desta terra, ao partir desta vida,
Partir como aquele que de fato está livre dos sentimentos que poderiam até atrapalhar a relação dele com Jesus no reino. E por isso perdoar é uma indicação da palavra e uma prática deve ser nossa. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, e se lhe retiverdes, são retidos. Diante da palavra de Deus, nós precisamos pensar então quantos estão retidos no nosso coração. Quantos nós estamos prendendo no nosso coração sem liberar. E quando libero perdão, eu libero bênçãos. E a palavra continua. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes. Então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puserdes os dedos, e não puser a mão no lado, de modo algum acreditarei. Há então uma outra possibilidade de estarmos vivendo também, como Tomé, meio acreditando e meio não acreditando. O que precisamos então é afirmar. Eu tinha um presbítero na igreja da Vila Nova, Torantim. Ele dizia, eu estou com Jesus e não abro. Ele faleceu. Eu estou com Jesus e não abro. Quando eu fecho questão na fé com Jesus, na caminhada com Jesus, com certeza eu vou acreditar. E aí Tomé, por que me vistes? Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa mensagem daqueles que viram Jesus e daqueles que não viram Jesus e creram é muito profunda para o nosso coração, é muito profundo para a nossa alma, porque vivemos num mundo onde crer vivemos num mundo onde precisamos também, como Tomé, ver para crer. Não podemos acreditar em tudo que está por aí, ou que estão por aí. Mas Tomé viu e creu. E Jesus declara, bem-aventurados os que não viram e creram. E nós estamos incluídos nessa declaração, bem-aventurados os que não viram e creram, porque se estamos aqui esta noite a ouvir a palavra, se nós recebemos de Deus as bênçãos, é porque nós cremos na sua presença. E portanto, bem-aventurados, nós somos especiais porque cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, cremos que Jesus padeceu por nós, cremos que Ele está conosco, nos confortando, cremos que Ele nos faz cada dia um dia novo, e nós damos passos novos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não vimos Jesus, nem presenciamos os seus feitos e sofrimentos, mas cremos naquilo que está registrado nas Escrituras. Acreditamos que o que está na Bíblia é a palavra de Deus, revelada para nós, e portanto, ao ser revelada, nós acreditamos que de fato são verdadeiras essas palavras, que de fato as coisas aconteceram a si mesmo, que de fato nós somos povo de Deus, que de fato nós somos salvos por Jesus e caminhamos rumo a um reino, rumo a um lugar que nós viveremos
sem dor, sem morte, sem sofrimento. E portanto nós, ao crermos, afirmamos esse pacto com Jesus e Ele nos abençoará, porque nós cremos que estamos no caminho certo. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crer em Jesus, o Filho de Deus, nos dá vida, nos faz viver diferente, nos faz sentir diferente e nos leva por caminhos diferentes. Nos leva a pastos verdejantes, às águas tranquilas, nos protege, nos guarda e nos faz viver com diferença nessa terra. Que nós possamos, mesmo com os corações doloridos ainda pelas perdas que tivemos de ontem para hoje, que nós possamos entender essa caminhada e não desanimar, não perdermos as esperanças e não sairmos do caminho do Senhor. A Igreja de Cristo é o lugar para o nosso encontro. A Igreja de Cristo é o espaço para a comunidade se encontrar e ouvir e falar, alegrar-se e entristecer, também para aqueles que estão tristes. Mas é o lugar da bênção para nós. Que nós possamos, nesta noite, após ouvir a palavra do Senhor, após fazermos as orações que foram feitas, os louvores de gratidão a Deus, nós possamos sair daqui confortados e reanimados para um novo dia. Amanhã é um novo dia para a nossa vida. Amanhã uma nova caminhada inicia-se e, portanto, que nós possamos ter um bom descanso nesta noite e uma boa perspectiva de um dia próspero a partir de amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém. O junto ágape. Meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És o nome que escuta.
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, colocamos nossas vidas nas tuas mãos. O Senhor é o Senhor, o Senhor que nos leva, que nos conduz, que nos livra do mal, que nos protege, que nos deu a sua própria vida em favor da nossa, para que nós pudéssemos também ter vida eterna. Leva-nos na caminhada desse mundo, ó Pai, e nos faça, Senhor Deus, sabedores, inteligentes, com sabedorias, ó Pai, para livrarmos, para sair do mal, Senhor, para não entrarmos em caminhos tortuosos que nos conduz às coisas ruins, mas que nós possamos cada dia nos entregar nas Tuas mãos e o Teu Santo Espírito possa orientar as nossas ações, os nossos atos, e nós possamos acertar. Queremos ser, sim, Senhor Deus, os anunciadores da Tua palavra, os anunciadores da Tua misericórdia e do Teu grande amor. Mas esteja conosco e pedimos que o Senhor também possa consolar os familiares enlutados pelas perdas de ontem e de hoje, Pai, que todos possam ser consolados pelo Teu Santo Espírito. E que assim sendo, nós possamos ficar com a recordação daqueles que partiram, mas também com a promessa de que um dia nos encontraremos no Teu reino. Ser misericordioso com esta igreja, com a igreja do Lajadinho, lá também, de Gabriel, Pai, do Morro Grande, colocando nas Tuas mãos, proteja essas nossas igrejas, fortaleça cada uma delas, manda mais trabalhadores para nossas igrejas, e nós pedimos, Senhor, que cada um de nós, que aqueles que estão doentes sejam curados, que aqueles que estão fracos sejam fortalecidos, aqueles que estão caídos sejam levantados, aqueles que estão sem visão, dá visão a eles, ó Pai. Cuida de todos nós e nos abençoe. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e oramos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros